na terra, ele era tão pobre. How we talk about hard times. Como nós falamos a respeito dos tempos difíceis. Who is this little one? It's Jehovah. Quem é este pequenino? É Jeová. Jehovah God. Man took on our stock, crossed himself from God and become man. O Deus Jeová se tornou homem, apanhou nossa linhagem, cancelou a si mesmo de Deus e tornou-se homem. There's the sign. Aí está o sinal. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Tiago, capítulo 5, verso 13 em diante. Tiago, capítulo 5, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Grande Criador, estamos sempre tendo uma oportunidade, e temos que ser agradecidos por isso, Senhor, de estarmos aqui, e agradecer ao Senhor por perdoar os meus pecados e os pecados do seu povo, que aproxima de ti, reconhecendo que tudo foi lançado no cloro divino, e agora já não há mais pecado, porque o Senhor tem nos libertado. Qualquer coisa que alguém comete, Senhor, não seja colocada em conta, mas o sangue tenha já feito a limpeza, a asepsia na vida do cristão, e ele se encontre abençoado, gozando da felicidade da palavra e vencendo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos sentar. Nós temos que tomar cuidado, tanto nós que cremos, como cada um de nós que conseguimos entregar para os outros uma mensagem do profeta, um CD desta etapa final que abre, que revela tudo para o povo. A gente tem que prosseguir esse caminho, esta jornada, porque do contrário nós poderemos ser considerado como um corvo que pegou a mensagem, como no tempo de Elias. Ele não comeu, mas ele levou carne para o profeta. Muitas vezes as pessoas não comem a mensagem, não comem a terceira etapa, não comem essa revelação, mas dá um CD para outro e o outro pega e come. E se a gente não permanece fiel, firme, simplesmente a gente serviu, mas como um abutre. Serviu. Servimos o nosso tempo, demos a mensagem para alguém, não conseguimos prosseguir, não se ouve falar mais daquele corvo. Ele não comia carne, não come o que é real, o que é fresco.
mas o eleito come. Amém? Eu creio que isto é importante. Quero deixar isso daí já de início para vocês, quando a gente está pensando em falar um pouquinho sobre esta harmonia entre o esposo e a esposa. O irmão Brana diz noivo e noiva, mas você sabe que isso foi nas eras, e o irmão Brana mesmo já via que era esposo e esposa. Então vamos tratar, mas porque se há uma harmonia, a harmonia está mais entre o marido e a mulher. É o esposo e a esposa. É Cristo e a igreja. É o pastor e o ministério. Tem que haver uma harmonia e uma concórdia, né? Uma concordância, um acordo entre o marido e a mulher. Não pode ser feito coisas em desacordo. Tem que haver um acordo. Agora, cada um no seu lugar. É o que ele é o cabeça. Então, examina os dois as coisas e sempre a mulher deve fazer o correto. Olha, examinamos nossos problemas, nossas dificuldades, ou a venda da nossa casa, ou isto e aquilo, e os dois então entram em acordo. Vamos vender ou não? Vamos comprar ou não? Tem que haver uma harmonia entre os dois. E a palavra, eu estou falando agora de um homem que tem condições de fazer as coisas, certo? Que tem condições de decidir, tem condições de dizer isso é isso. Ele é o cabeça, ele traz o pão para casa, ele é respeitado como tal. Então tem que haver uma harmonia entre o esposo e a esposa. Assim é o corpo de crentes e o pastor. Se o pastor não dá alimento para a igreja, aí a igreja vai precisar de comer, precisa de alimento. E aí começam muitos problemas a acontecer por falta de alimento. E tem hora, porque tem alimento demais, como nós temos, também dá problema. Está sobrando, e aí começa a dar problema também para as pessoas, porque aquilo está demais. Muitos crentes precisam ter menos o que comer. Você não pode nem reclamar muito do salário que você ganha. Tem gente que não tem capacidade para poder governar uma cidade, quer governar o país. Não tem capacidade de governar o lar, quer governar o lar dos outros. Então não pode. Para começar, tem que ter capacidade para governar sua casa. Isto é um ministro, isto é um diácono, que a Bíblia diz que ele tem que ser desta forma. Ele tem que ser casado, marido de uma só mulher, não pode ser casado, divorciado e ser diácono. Certo? Amém? Casado, divorciado e ser pastor. Então, precisa de haver uma harmonia. Uma harmonia. Nós temos falado que tem ministérios que já existem desse jeito. São ministérios. Não se pode formar um ministério assim. Mas antes de saber a realidade do assunto, tem ministério que é assim. Talvez que o pregador já foi casado, não deu certo, a esposa foi embora, abandonou o lar, não quis ele mais, e ele então acabou casando com outra. E ele era pregador, era pastor. Então ele continua no ministério dele. Isso aí nós já temos pregado, que biblicamente a gente sabe a vontade permissiva. Tem coisa que entra na vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus é o homem ser marido de uma só mulher. Certo? Ele não poderia estar envolvido no problema do dia, no pecado do dia, do divórcio. Mas quando a pessoa não tem esta luz da palavra, ela pode ter feito isto.
Então eu quero simplesmente ajudar as pessoas, não piorar para as pessoas. Tem que entender, certo? Não piorar. Quem tem a vida desse jeito, não adianta aspirar ministério. O rapaz, eu aspiro ser pastor, mas o casamento dele está errado. Já é casado segunda vez. Como que aspira ser pastor? Tem que ter uma mulher viva e casou com outra. Ele não tem que ter. Essa aspiração é como a moça. A moça, eu tenho um desejo de entrar na igreja assim, toda de branquinho. E aí ela já tem um convívio com o namorado. Já perdeu, filha. Perdeu o direito de entrar de branco. Pode entrar de vermelho, de rosa. Não é? Mas não de branco. E nem na igreja também. Acho que tem uma hora que a pessoa tem que entender isso daí. Tem desejo, mas a vida, o testemunho não enquadra. Não enquadra. Então não adianta. As pessoas, eu tenho explicado isso porque as pessoas precisam ter isso em mente. Se a moça tem vontade de casar na igreja, ela precisa ter uma vida de igreja. Ela tem uma vida do mundo, ela tem um namoro do mundo. Ela dorme com o rapaz e depois quer vir casar na igreja. Então não pode, entendeu? Vocês estão me entendendo? Então não é nada mal o que nós estamos explicando. Estamos explicando porque precisa de uma explicação para o povo. O povo precisa saber disso daí. Eu tenho colocado diante dos namorados, dos noivos. Eu faço o seu casamento. Você vem e eu vou te perguntar se você tem cumprido a mensagem do profeta no período do namoro. Se não cumpriu, case-se. Não vai ficar sem casar. Mas não, aquela aspiração, eu queria ser na igreja, tinha que ser na igreja. Mas você já perdeu aquela oportunidade de casar na igreja. Você deve casar lá no salão. E eu vou lá também, certo? Eu vou lá, dou meu presentinho. Faço até uma oração por você, porque eu não quero a sua maldição. Faço até oração por você. Só que aquela aspiração não adianta nada. Você, eu aspirava e depois casou. Eu tinha tanta vontade. Fica pensando o resto da vida. Tinha vontade de entrar na igreja de branco. Mas para entrar na igreja de branco, você tem que viver o branco. Branco quer dizer pureza. E é difícil hoje ter pureza. Hoje nos namoros não está fácil, a carne não está fácil, o mundo não está fácil. Então, se namorar e casar é mais depressa, né? Você já fica de olho na moça na igreja assim, fica de olho no rapaz, e o dia que o rapaz vai te pedir em namoro, ele já fala em casamento. Opa! As moças não gostam nada disso, porque nós estamos num mundo que eles estão ficando. No meu tempo não chamava, eu nem entendi o que é ficar. Fica comigo. Eu só entendi, fica comigo, Senhor. Agora, eles têm esse negócio, fiquei com ela. O povo aprenderam igual o mundo. E aí depois vai querer casar na igreja, vão fazer uma cerimônia. A cerimônia já está mostrando, Efésios capítulo 5, mostra que aquele casal é o tipo da igreja e Cristo. Dois pervertidos. Que Cristo é esse? Não é o verdadeiro Cristo. Que igreja é essa? Não é a verdadeira igreja. Porque não está de acordo com a palavra. Olha, eu não pensei em falar nisso. Falou? Vocês não ficam preocupados? Não pensei, foi aqui agora. A harmonia entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Então, assim também tem harmonia entre o pastor e a igreja. Um pastor, ele tem as suas mensagens, prega, mostra a sua responsabilidade, seu amor pela igreja. E o amor, vocês nunca pensam que amor é aquele negócio, me dá uma prova de amor, é um beijo. Então Judas tinha amor.
Porque Judas beijou Jesus também. A prova de amor não é beijo, a prova de amor é sinceridade, é cumprir com a palavra, cumprir com os requisitos da Bíblia. Isso é uma prova de que eu amo a Deus, disse Jesus. Me obedece. Ele disse: se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer, escuta a minha palavra e guarde e obedece. Aí tudo bem. Então a gente está precisando sempre disso daí, de se despertar nestas coisas, para poder entender que o amor não é lambão, o amor não é de passar a mão. O amor que eu entendo na Bíblia, que o profeta pregou, o amor é corretivo. Esse é o amor. Irmão Brana pregou outras assim, dizendo, o amor eletivo. É amor por eleição. Um por correção e outro por eleição. A pessoa pode ser corrigida e ela é eleita para aquela correção. E tem gente que não pode ser corrigida, ela se ofende. Na correção, ela se ofende. E Hebreus diz que o filho, ele ama a correção do pai. Se estás sem correção, já faz uma coisa errada, vem a correção, acha ruim, larga da casa do pai e vai embora. Não. Eu sei que o pai, a mãe, o que faz? Fala, a correção está aqui, eu quero que você fique aqui no meu lar. Aqui é seu lugar. Mas tem que sofrer a correção, o ensinamento, as repreensões. Isso daí é o amor corretivo. Nós precisamos deste amor. Se não tiver este amor, São Paulo diz que nós somos bastardos e não filhos. O amor é corretivo. O amor do marido e da mulher é corretivo. E você vai ver vice-versa. Tem hora que o homem precisa ser corrigido. Se a mulher o ama, o corrige. Porque, mas eu sou o cabeça. Eu sou o cabeça, mas eu errei. Então eu tenho que ser corrigido. Vocês estão me entendendo? A questão não é assim, eu sou o cabeça, então com erro e tudo vai. Não, eu sou o cabeça, mas eu errei, então eu sou corrigido. Assim a esposa pode falar com o marido com jeito, porque ela é a parte fraca. Querido, você fez isso daí. O que a irmã Meda falou com o irmão Brando? Olha, se eles ligar outra vez, eu já vou correr lá para o fundo do quintal. Diga que eu não estou em casa. Está lá no fundo do quintal. Mas a hora que ele voltou, ela encontrou com ele ali na porta e disse: querido, crês que fizeste a coisa certa? Isso é uma correção. É uma correção. Isto que é amor. Ela entendeu. Você estava. Mas eu não estava aqui em casa. Mas você estava quando o telefone tocou. O amor corretivo é tremendo. Não deixa passar. Você vê que era a mulher com o marido. Entende? Por isso daí, você não vê irmã Meda sofrer um tumor, um quisto no ovário direito. É no ovário direito mesmo, vocês lembram? É um quisto no ovário. Por isso daí ela não sofreu um quisto. Ela sofreu um quisto um dia que ela ficou agitada, nervosa. José fez a arte, correu para o colo do papai e disse: papai, me perdoa. Ele não correu para o colo da mamãe, que ela ia chegar ao rio nele. Ele correu para o colo do papai. Papai, me perdoa. Ele sabia o ponto fraco do pai. Pediu perdão, ele perdoou e não bateu nele. E aí a Meda pegou a porta com raiva, bateu a porta e entrou para dentro do quarto. Agora, Deus não gostou disso. Mas na hora que ele falhou, e que ela disse: você crê que você fez a coisa certa, Bill? E olha como a gente tem escusa. Ele disse: mas eu não estava aqui. Ela disse: você estava quando o telefone tocou. Não tem jeito de correr, irmãos. Então que não tem jeito. É uma correção que a mulher fez ao marido. Isso é amor
corretivo amor de eleição. E que a pessoa tem que aprender. Quer dizer, se eu faço uma coisa errada, minha mulher fala comigo, não, eu sou o cabeça, você cala a boca aí. Se eu estou errado, eu tenho que calar a boca. Porque estou errado. Então, se eu tenho feito a coisa errada, se eu tenho traído, eu tenho que calar a boca. Se a igreja tem traído, ela tem que ficar quieta. É uma harmonia. Eu tenho que entender. Quem é que pode entender seus próprios pecados, seus próprios erros? Então a gente tem que ter condições de entender que a gente falou errado, fez a coisa errada, deu o passo errado. Mas as pessoas dão o passo errado e acham que está certo ainda. Mas deu o passo errado. Então, nós estamos mexendo aqui em obreiros. Contudo, eu não pensei em mexer nisso. Mas, como eu disse ontem que eu ia falar mais alguma coisa deste e-mail, então eu tenho mais uma coisinha para falar. 2 coisas para falar, para poder ajudar. E, mais uma vez, eu quero que vocês entendam, e o irmão também que mandou e-mail, me entende, por favor. Eu não quero ofender, certo? Ontem ele entendeu, certo? Já entendeu, tudo bem. Pensou que ia ler o e-mail todo, né? Não, é só uns pedacinhos mesmo. O irmão, ele falou com o irmão ali. Então, hoje tenho que dar mais um pouquinho. Então, ele fala com respeito, presbíteros, visitar, orar, porque é o pastor que tem que fazer isso. Isso é uma obrigação do pastor. Eu nunca disse para um irmão, um diácono, ir ungir alguém com óleo. Já mandei alguém? Já mandei algum irmão ungir os outros com óleo? Nunca mandei. Se eu pedir para diáconos fazer visita, isso é normal. O diácono já visita órfão, viúva, já trata dos negócios naturais, financeiro também, entre órfão e viúva e alimentício. Diáconos é para isso. Então, o que seria demais ele fazer uma oração por alguém. Um obreiro fazer uma oração por alguém. Não seria nada demais. Mas o irmão já está dizendo que se for para ele fazer isso daí, ele sair e fazer as visitas, então que o dízimo tem que ser do obreiro também, do diácono, né? É um bom pensamento do irmão, né? É um bom pensamento, mas não enquadra com a Bíblia. Entende? Eu nunca disse para um obreiro ungir com azeite, porque eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz que não pode, a Bíblia diz que é o presbítero, é o pastor. E quero deixar claro, se tem algum irmão, alguma irmã, que tem necessidade de que a oração é feita com azeite, com unção, você fala comigo que eu vou te ungir. Mas se eu vejo que não tem necessidade, eu vou fazer segundo a Bíblia. Se, olha, deixa eu ver aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com azeite. Aí você chama, eu quero que faça a oração, mas ungir com azeite. Você sabe que Jesus Cristo não ungiu o povo quando ele orava. E ele curou os enfermos. Ele não ungiu. Não somos contra ungir, vocês têm que entender. Só que nós estamos vivendo numa fase muito superior, a de unção, a de tomar golinho d'água, a de pôr a mão na cabeça e chacoalhar o indivíduo para ele ver se ele tem fé. Então ele precisa chacoalhar para ver se cai o resto que não presta lá dentro. Está chacoalhada mesmo. Na verdade precisa. Mas a oração é feita entre os gentios, foi feita assim, manda uma palavra e meu criado sarará. Os gentios, eles são preocupados mesmo. Põe a mão na minha cabeça, faz isso, faz aquilo. Irmão, tem gente aí fora, tem pregador aí fora, que está fazendo milagres reais, sem pôr a mão em ninguém. Porque crê em Deus e pronto. Por que você não pode crer ou não pode crer em Deus? Creia e seja curado, creia e seja abençoado. Agora, você sabe que quanto mais tem a mente aberta, mais difícil é para receber as coisas. Não tem coisa melhor para a gente receber bênção de Deus que ser inocente. Não sabia de nada. Mas quando a gente sabe das coisas, a gente complica o caso para a gente mesmo. Porque
a gente é inteligente. A palavra veio para o profeta Balaão: fala, filho de Bozor, fala, homem dos olhos abertos. Ele tinha o olho aberto. Ele tinha o olho aberto, não podia ver a jumenta. A jumenta falando com ele. Ele não podia ver o anjo. Olha para a cara da jumenta. Olha a boca da jumenta. Você não pode ver. O anjo está aí, a jumenta viu. Mas o profeta de olhos abertos, chamado na Bíblia profeta de olhos abertos. Fala, homem de olhos abertos. Porque vê, olhos abertos, porque ele vê. Ele é um vidente. Mas ele não viu o anjo. Tem muita gente aí que é dos olhos abertos dentro da mensagem. E tem mais gente dos olhos abertos dentro da terceira etapa, mas não vê o anjo. O anjo da hora eles não vê. O anjo que Deus está falando eles não vê. Vai ser preciso uma jumenta falar com eles. Vai ser preciso uma jumenta falar com eles. E o que eles vão fazer com a jumenta? Vai bater nela ainda. Você pensa que ele vai tratar bem a jumenta? Vai bater na jumenta. Balaão fez isso, bateu na jumenta. Porque ela estava falando certo, a jumenta falando certo, e o profeta Balaão estava errado. Então, eu simplesmente corrigindo esse pensamento, de que a gente pode pedir para um obreiro fazer uma visita. Sim, senhor, eu tenho obreiros aí por todo lado fazendo visitas, e pode pedir. E que sejam obreiros que não sejam interessados. Vai tocar nos meus obreiros agora também. Obreiros que não estejam fazendo as coisas, já pensando em trazer aquele povo a um possível ministério deles no futuro. Porque isso é um demônio que está na pessoa, no obreiro. Assim como tem um homem que vai tratar com a sua mulher, ele conversa com a sua mulher, mas já conversa conquistando ela para ele. Isso é devagarzinho, a coisa já não vê, se você não vai sair comigo? Não, nessa hora ele não fala, se você não sair comigo eu te dou um murro. Não, ele vai te dar murro depois. Mas antes, você é bonita, seus olhos é como jabuticaba. Ele nem fala que é murcha, jabuticaba estragada. Não, que olhos que você tem. Seus lábios como favo de mel. Esses homens, eles devem estudar muito Cantares de Salomão. São os próprios que estudam Cantares de Salomão para poder saber conquistar. Aí a pessoa nunca... Eu pensei, meu lábio era seco, diz que é como favo de mel. Daqui a pouco já foi. Depois daquilo, os seus lábios é como fel. Para te enganar, é como favo de mel. Depois que te enganou, é como fel. E você sabe que sempre é assim, as pessoas vão sendo enganadas. Então, por favor, eu não tenho pedido para nenhum obreiro meu ungir com óleo, porque eu sei que não pode. Nenhum diácono unge com óleo. Não é que nem as denominações que ficam fazendo isso, não. Está errado, que a Bíblia diz, chame os presbíteros da igreja para fazer isso. Não é o obreiro ir lá. Tem irmãs que andam de casa em casa ungindo os outros, porque aprendeu com as denominações. Mas nas denominações põe mulher pregar também. A Bíblia diz que é para ficar calada. Na igreja, eles põem ela para pregar. E eles não vão mudar de opinião. Então, por favor, isso daqui não nos serve, certo? Que o irmão mandou aqui, não nos serve. Eu quero te mostrar outra coisa, porque ele diz aqui que é o correto que a gente prega. Brana diz que um pastor deve ser local. Isso é verdade. Eu apoio, assino embaixo. O pastor é local. Então, se o pastor é local, tá bom. Irmão Brana pastoreava um grupo de irmãos em Sierra Vista, Arizona, 1.480 quilômetros
do Tabernáculo Brana. Oh, mas pastor, ele não tinha que pastorear só. Agora vocês vão ter que ver as coisas assim. O pastor, como profeta, ele tinha um ministério que abrangia todos os gentios. E hoje, a esposa de Cristo tem um ministério, e sempre tem um ministério, tem que ter um representante nesse ministério, que abrange todo mundo, abrange o mundo inteiro. Porque essa mensagem pega de uma nação, mesmo que esteja dentro do Brasil, é de outra nação, mas que ouviu a mensagem aqui dentro do Brasil e creu na mensagem. Porque ela está pregando e profetizando a povos, reis, nações e línguas. Amém? Então, é porque as pessoas, eles têm problema da gente talvez sair, viajar e ficar atendendo outros grupos de irmãos, que são do ministério mesmo. Então, deixa eu ler aqui para vocês, é o Dia da Vitória, parágrafo 5. Eu sempre almejei a hora de estar aqui. Irmão Branham não ia sempre lá, não. Eu sempre almejei a hora de estar aqui. Ele queria estar lá, mas não podia, não é? Encontrar com o nosso precioso irmão e vocês. O que você entende disso? Encontrar com o nosso precioso irmão e vocês. Irmão Branham tinha um homem capaz ali, que falava com o povo. E vocês, é como eu tenho vontade, eu quero ir visitar os irmãos em Pirapozinho. Eu poderia chegar lá em Pirapozinho, estado de São Paulo, e dizer, olha, eu sempre tenho o desejo de encontrar o nosso irmão, só que o irmão Branham não falou o nome, aí eu poderia encontrar o nosso precioso irmão Wander e vocês. Pronto. Por quê? Está no ministério. Está no ministério. Você quer ver o que esse irmão fazia? Irmão Branham dizendo, tenho recebido seus dízimos, que o irmão tem me enviado muitas vezes. Não é que os irmãos tem que guardar, tudo isso que você tem que guardar. Tenho recebido os seus dízimos, que o irmão, aquele irmão era o obreiro que estava ali, representando o profeta, no ministério do profeta. É bom, eu não tinha lido isso aqui assim, está tudo marcado, mas eu não tinha pensado nisso assim, como eu pensei quando li agora. Tenho recebido seus dízimos, que o irmão tem me enviado muitas vezes, deste pequeno grupo aqui. E um tesouro como este, eu conservo de modo muito sagrado no meu próprio ser. Você sabe, me parece que tinha umas 12 pessoas ali em Serra Vista, onde o irmão Branham foi visitá-los. Porque eu sei que terei que responder um dia dali para onde isto foi. Quer dizer, eu tenho que responder um dia para onde eu gastei esse dinheiro, esse dízimo que eu recebi de vocês. E com certeza quero apreciar, realmente aprecio, quero expressar minha gratidão e lealdade a vocês, deste pensamento que vocês tiveram, sabendo que os dízimos que vocês têm, reticência, e reunir em casas como esta, e ainda deseja que o pouco que vocês têm vá, no melhor do seu conhecimento, para o sustento do ministério. Então, daí em diante, eu tenho que ser responsável por isso. E eu quero ser um bom administrador para nosso Senhor, quando tiver que responder naquele dia por aquilo que fiz na terra. Amém? Bem, nós temos coisas que você lê a Bíblia lá no tempo de Samuel, o livro de Samuel, e que o próprio Israel chegou para ele e disse, Samuel, os seus filhos não andam no seu caminho. Mas o que Samuel fazia? Samuel era o sacerdote. O que tinha em casa, os filhos comiam também. Mas os seus filhos não andam no seu caminho. Isso quer dizer, os seus filhos não servem a Deus. Então dá-nos um rei. Eles colocaram problema, pegaram o problema familiar
e pedir um rei. Eles olham para o problema familiar, sempre é assim. Vai na Bíblia, é desse jeito, você vai encontrar o pregador, dificilmente tem toda a família. Ou você viu Enoque, foi sozinho, não tem nem mulher para ir com ele no arrebatamento, vai ficar sozinho do outro lado, ele não tem, que a mulher não. Não, mas ela vai estar como? Quando que ela vai estar? Não foi no arrebatamento. O Noé ainda levou a esposa, filhos, noras, foi com ele. A gente tem que... Agora, também Noé não aponta para rapto, você sabe que não é assim. É o Enoque que aponta para o arrebatamento. Mas olhando para a salvação, e olhando quem segue aquele homem naquele dia, sempre é difícil encontrar todos seguindo. Então, eles pegam aquilo. Como pode pegar da minha família? Eles falaram da família do irmão Brana, porque também não tinha coisa certinha naquele dia. Hoje é fácil. Depois que passa o tempo, aí os filhos vêm, converte, fica tudo na igreja, né? Procurando servir a Deus. Papai, no tempo do papai, eram uns lambões, né? Não estou falando dos filhos do profeta, não. No tempo do papai, como eu e qualquer outro, aí os filhos não vêm na igreja, não servem a Deus. Eu sei que depois que os pais morrem, piora mais ainda. Aí que quem quer fazer a coisa errada é que vai fazer direito mesmo. Aí que vai manifestar os espíritos que estão errados nas vidas deles. Mas muitos ainda, depois da morte do pai, do pregador, do diácono, do obreiro, aí, vamos chegando, o papai serviu a Deus. Talvez leva 10 anos para eles voltar para a igreja, mas aí eles voltam. E a igreja está de braço aberto, é como uma mãe, de braço aberto, para receber esses filhos pródigos. E filhos pródigos, muitas vezes, filhos de pastor, filhos de diácono, filhos de obreiro, que tem que esperar eles virem para consertar, para se corrigir, talvez leva tempo. Meu Deus, eu não pensei em falar nada disso, e a gente tem que mostrar mais estas coisas para vocês. Então, o irmão Brana já está expressando de um pastor ser local, onde as pessoas aceitam esse ministério. E eu gosto de olhar isso bem claro, pela visão do ministério profético, tanto do irmão Brana, como do ministério profético hoje da esposa. Tem que haver uma harmonia do ministério do irmão Brana e o meu ministério. Tem que haver uma harmonia. Nós temos que concordar. E aí o que acontece? Eu é quem tenho que concordar com o irmão Brana. Não é o irmão Brana que tem que concordar comigo. É eu quem tenho que concordar com o irmão Brana, pois eu nasci no ministério dele. Ele veio me ensinando. Então qualquer obreiro no meu ministério, eles têm que concordar com o que eu prego no meu ministério. Não é eu que tenho que concordar com eles. Eles estão à procura aí de que eu vá atrás deles para concordar com eles. Eles quem tem que concordar. Está aqui uma harmonia. Esta é a harmonia. Se estão casados. Tem muita gente na vida espiritual que só namora a igreja, namora o pastor espiritualmente. Crentes. Mas eles não casam com aquela mensagem. Eles não casam. Eles aproveitam da mensagem, eles recebem a mensagem, são iluminados, eles estão incluídos em Hebreus 6, eles são iluminados, eles ouviram a boa palavra da verdade e recaíram. É impossível ser renovados. Eu e vocês, nós temos que tomar nossa decisão. Nós não estamos seguros em pastor, não estamos seguros em pai, em mãe, em marido, em mulher, em filhos. Nós estamos seguros na palavra. A igreja tem que ter essa segurança. Eu estou segura na palavra. Agora eu sei que esta palavra, ela é verdade. Amém. Bem, isso tem uma harmonia. Vou deixar para ler mais para o final sobre a harmonia. O tempo é muito escasso para fazer uma mensagem desse jeito. Certo? Mas uma pergunta, foi uma pergunta para o irmão Brana, e aqui tem
não é nem pergunta aqui, o irmão deste meio, eu vou evitar falar o nome para não ficar propagando muito o nome da pessoa, certo? Para não propagar, talvez pense que a gente está falando mal. Não, eu estou lendo aqui o e-mail da pessoa que fala sobre a ceia. Ele diz assim, ó: sei que poderá haver polêmica, mas o resto do pão e vinho que sobra da ceia é colocado em um buraco e aterrado. Isso é o que o irmão fala. Depois eu vou te mostrar o que a Bíblia diz e o que o profeta disse. Certo? Parece loucura, porém o que sobrou do corpo de Cristo não foi cremado. Mas me perdoe, o que sobrou do corpo de Cristo? Cristo não saiu um pedaço dele. A Bíblia diz que não podia nem ser quebrado o osso dele. E aqui ele diz: o que sobrou do corpo de Cristo não foi cremado, mas sim colocado na terra, embora havia escritura de que seu corpo não se corromperia. O pão representa o corpo de Cristo. Vivemos no Novo Testamento, então colocamos a sobra do mesmo na terra, porque o corpo de Cristo não foi queimado, mas sim enterrado. Essa é a opinião do irmão, certo? Você vê que tem gente que opina de todo jeito. Jesus Cristo. Agora, deixa eu ler para vocês o que a Bíblia diz sobre isso, que o irmão Brana diz que isso daqui fala da comunhão. O irmão Brana leu sobre Êxodo 12, verso 10. E nada dele deixareis até amanhã. Ele está falando do cordeiro que você come, certo? E o cordeiro representava Cristo, e esse daqui era o cordeiro no tempo da Páscoa, e o nosso cordeiro pascal, Jesus Cristo. Então aqui, esse cordeiro que ele está mostrando, ele está dizendo, lá não podia deixar nada para o outro dia, irmãos. Quando eles matavam o cordeiro naquele dia, tinha que comer tudo, pés, fressura, cabeça, tudo naquele dia. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Irmão Brana usa, nós estamos pregando mensagem de um profeta. O povo não precisa da minha ideia, da ideia desse irmão. O povo não precisa disso. A nossa ideia só fermenta, só dá problema. Eu nunca trouxe uma mensagem para vocês dizendo, irmãos, isso é o que eu penso e vocês devem crer assim. Não, o que eu penso não vale nada. Isso é o que Brana disse. Isso é o que a Bíblia disse. Então, meu irmão, por favor, esse monte de pregadores que nós temos hoje, cada um tem opinado de um jeito, por isso que eles separam, eles dividem o ministério. Porque eles pensam diferente do irmão Brana. Eles pensam diferente. Eles acham que são, vão e fazem. Vão e pregam, mas não está de acordo com a mensagem. Então, eu tenho que mostrar aqui na mensagem. Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 54. Eu vou ler lá no meio do parágrafo. Não, deixa eu ler antes que dá para me fazer uma mensagem. O 54. Perguntas e respostas, número 1. Não o que fez Noé, o que fez Moisés. Se eu lesse um pouquinho antes, já dá para fazer mais uma mensagem gostosa. Você quer ver? E ela não se pode dar coisas denominacional. A águia, ela não tem que ter comida, ela tem que ter comida para a águia. Essa é a carne mais fresca. Não a que fez Moisés, nem o que fez outro, nem o que fez Sankey, Finney, Knox, Calvino, mas agora mesmo. A carne que é matada para o dia. Oh, se o povo entendesse que no ano 2000 a carne matada para o dia, 7º selo, 7 trovões, novo nome, visão da tenda. É a carne matada para o dia. Matamos e comemos. Carne fresca. E estamos comendo até hoje. É na ideia do fulano que não deu certo com o meu ministério, é que diz que você pega os CDs do Osmar até o ano 2010. Isso vai te preparar. E eu vou te dizer, se você não tiver 2012, você não vai ser preparado. Porque eu nunca preguei isso daqui. Certo? Nunca preguei. Estou pregando aqui agora, para te mostrar esta verdade hoje. O alimento da agora. O irmão Brando diz que esse é o alimento. Olha aqui. E essa é a parte de Cristo que morreu para confirmar essa palavra.
Disso é que ela se alimenta. Entendem? Amém? Vem. Aí ele entra no 54, pergunta e resposta número 1, parágrafo 54. Não o que fez Noé, o que fez Moisés. Eles são exemplos, vemos e lemos o que eles fizeram. Mas é o que ele prometeu fazer agora. Eu vou te dizer, claro, não é nem o que você olha para trás, ao que o irmão Brana disse lá em 63. Deixa eu só ler as mensagens do irmão Brana. O povo está lendo as mensagens do irmão Brana e não entende. É a mesma coisa da pessoa dizer, eu não leio mais nenhum livro, eu só leio a Bíblia, e não sabe nem o nome do Pai. E tem crente da mensagem, olha, não pode ler e não pode escutar a fita de ninguém. Já veio essas mensagens, eles vieram numa reunião aqui em São José dos Campos, quando o irmão José prometeu vir e mandou outras pessoas, e eles falaram sobre isso, que não era para ouvir nenhum CD, só do irmão Brana. Agora, eles lêem a mensagem do irmão Brana, ouvem o CD do irmão Brana e não sabem que o Cordeiro saiu do trono, que o 7º selo foi revelado, que os 7 trovões estão revelados, que o novo nome é Brana. Eles não sabem, eles leem, mas não adianta. Então vocês têm que saber que agora é a mensagem do dia, é aquilo que foi morto hoje. Nós matamos hoje. Eu estou comendo um alimento que eu matei e estou rasgando com o bico agora à noite. Não é lá de trás, não. Ah, mas Brana falou, sim, mas você já viu? Não, então agora eu matei esse alimento outra vez. Matei essa caça. E estou rasgando com o bico. E se tiver alguma aguiazinha aí, abre o bico que eu vou jogar dentro da sua boca. Mas se tiver um abutre, ele vai esperar isso passar o tempo. Na grande tribulação, eles vão querer comer. É tarde demais. Se você não pode rir, pular, gritar, sentir bem, ou menos uma alegria interior, se não sai por lá de fora, mas uma alegria interior que invade a sua alma, quando você ouve essas mensagens, se não tem, vai para o altar, vem aqui no altar, ore a Deus. Deus, devolva aquela alegria que eu tinha quando eu criei nessa mensagem. Devolva a alegria que eu tinha quando eu recebia a revelação dos trovões aqui nessa igreja. Eu estou aqui nesse púlpito pedindo, devolva-me aquela alegria, tira aquela falsidade que tem estado no meu coração de dividir o ministério do meu pastor, de ser um Judas. Tira isso de mim. Eu vim ao púlpito para isso, estou no altar, estou pedindo sua misericórdia, e eu estou aqui porque eu quero de novo o avivamento dos trovões. Que é a mensagem do profeta. Você quer, ela é boa. No passado, ele prometeu fazer agora. No passado, ele era a palavra. Esse era o corpo morto para aquele dia. Apocalipse 10, de 1 a 7, era o corpo morto nos dias de Brana. Mas Apocalipse 10, de 8 a 11, é o corpo morto no meu dia. Hoje. E aquele que dele não comer, não viverá por ele. O dia de Wesley era o corpo morto daquele dia. O dia de Lutero era o corpo morto daquele dia. Porém, eles não regressam a isso. Isso já se contaminou. O que restou deve ser queimado. Escuta, meu irmão que mandou e-mail, que tem que ser enterrado o pão da ceia. Olha o que o William Branham ensina, é bom crer num profeta. Mas tem que saber que essas controvérsias que existem, é bom, irmãos. Isso daí vai ajudar muita gente a entender melhor a mensagem. Vai ajudar, isso serve de bênção também. Desde que a pessoa que faz isso também se arrependa e não seja duro de coração. Isso já se contaminou. O que restou deve ser queimado, mesmo da comunhão. Não o deixe para a próxima geração. A Bíblia diz que quando estás tomando a comunhão, o que resta dela, nem mesmo deixa até amanhã.
queime-o. Brana é Bíblia. Se eu não sou Bíblia, larga de mim. Se o irmão não é Bíblia, larga dele. Tem que ser Bíblia, tem que ser a palavra. Brana falou que era queimado lá o cordeiro, e aqui ele diz que o restante do pão, quando termina a ceia, antes da meia-noite, o diácono já é ensinado. Antes da meia-noite, porque aqui está dizendo não pode esperar o outro dia. Antes da meia-noite, o diácono já leva aquele pão para casa e já tem uma responsabilidade. Tem que queimar esse pão. Tem que pegar esse vinho e colocar em um lugar onde os outros não pisam, ou talvez um restante pequeno de vinho, que nós mesmos vamos controlando, e que os diáconos devem ir controlando, para não ficar sobrando muito vinho e jogar as coisas de Deus fora também, depois de consagrado. Mas aquilo que sobrar do pão é queimado. Está aqui, ó. Não é enterrado, não. É queimado. Isso é Bíblia, isso é Êxodo 12, e isso daqui é a mensagem de William Branham, pergunta e resposta, número 1, parágrafo 54. Amém? Eu espero que o meu irmão fique satisfeito nisso também. Assim sendo, referir-se outra vez a isso? Não, senhor. Hoje temos comida fresca. Essa é a palavra que está prometida para esta hora. Você tem que saber a palavra que foi prometida para os dias de William Branham. Você tem que saber as palavras que foi prometida para os dias da esposa. É comer o livro. O povo tem a mensagem de William Branham, mas não come. Ah, mas eu tenho um monte de fita de livro lá em casa. Eu sei que as baratas, tudo nesses livros, eu sei que a barata está comendo mais fita do que a gente. Tem. É porque esse alimento está ali, mas você não tem comido o alimento. Você tem lido, você tem olhado para a letra, e a letra mata. É o espírito da letra que vivifica. E as pessoas não têm condições de ter o espírito da letra. O irmão Branham, você sabe que ele foi o problema do dia. Jesus foi o problema do dia. Irmão Branham foi o problema do dia. A esposa hoje é o problema do dia. E sendo que sou eu mesmo que a represento, eu sou o problema do dia. Todo mundo tem que falar é de mim. Vocês podem ficar sossegados, porque eles vão falar é de mim. Para todo lugar aí, eles falam de mim. Não tem preocupação, não. Mas que isso é verdade, eles têm que saber. Assim sendo, referir-se outra vez a isso. Não, senhor, hoje temos comida fresca. Essa é a palavra que está prometida para esta hora. Manifesta nesta hora. Aí é onde estão as águias. As águias estão ajuntando nesta mensagem. E se não ajunta, você arruma outro meio de alimentar? Abutre. Você tem que comer a comida que está sendo dada naquele dia. Onde está o corpo morto, podemos permanecer muito tempo nisso, porém estou seguro de que entende a que me refiro. A harmonia entre o esposo e a esposa. Tem que haver uma harmonia. Era de Pérgamo, 56. Bom, no 55, diz, os membros da noiva, da virgem noiva, o amarão, e eles terão sua força, porque ele é sua cabeça, e todo poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, como os membros de nossos corpos são sujeitos a nossas cabeças. O problema é que tem aparecido, depois do ano 2010, tem aparecido vários homens que querem ser cabeça, até antes de 2010. Vários homens que querem ser cabeça. E eles não servem para ser cabeça quase nem para o ministério deles. Quer ser cabeça do ministério do dia da esposa. Eles querem ser cabeça. Eles não querem enquadrar com a cabeça, com aquilo que Deus fez, a mente que Deus teve. Gente, se Deus tivesse uma mensagem para poder te despertar, Ele tinha te dado. Já não te deu porque não era para você, deveria entender. Porque as mensagens das duas testemunhas de Apocalipse não chegam para nós, porque não é para nós.
Teve gente aqui do Brasil mesmo que dizia que ele, a coluna de fogo, falou que ele vai pregar para os judeus. E eu conheço um pouquinho da vida dele. As pessoas põem na cabeça uma coisa, já não deixa subir na cabeça que você é alguma coisa. Deixa subir na cabeça que você é simples, que você é pó, que você precisa de Deus, que você depende de um guia. E qualquer obreiro deveria aprender isso, depende de um guia. E os pastores que guiavam nas denominações e guiavam na primeira e segunda etapa, eles, quando escutaram essa mensagem, com sinceridade, eles com revelação hoje, eles viram, olha, não fui o guia que precisava, agora que eu tenho que ser guia, porque eu tenho que aprender. Tem que aprender primeiro para depois você entregar. E o problema de pregadores é que não para ouvir. Não para ouvir. E tem que parar, ouvir, aprender, para depois entregar. Para não ficar falando asneiras. Para não falar o que o profeta não falou. Irmão Branham mesmo disse para nós não falarmos o que ele não falou. Ele falou, porque o que eu tenho falado é ele quem tem dito. Deixa eu ver se... Vai me dando um minutinho, viu, irmão? Ver se eu consigo, né? 56. A era de Pérgamo. Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada antes que lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Um obreiro nunca deve fazer nada antes que o pastor pregue. Ele deve ser submisso, sujeito. Ele deve procurar o seu pastor e perguntar para ele. Mas o defeito do obreiro é sempre querer entregar uma coisa melhor que o pastor. E vocês que viajaram com meus obreiros, vocês sabem que eles eram desse jeito. Só vocês não tinham coragem de falar para mim. Agora vocês vêm falar. Vocês viam coisa diferente, mas vocês não vieram falar para mim. Esta harmonia é para existir agora entre o noivo e a sua noiva, entre o esposo e a esposa. Ele lhe mostra a sua palavra de vida, ela a recebe. Ele não tem que fazer nada, a gente só receber. Deus mostrou, você recebe. Mas aí a gente quer também mostrar. Não, ele mostrou, a gente recebe. Ela nunca desvia dela. Se você é desta noiva de Cristo, você nunca desvia. Se você é esposa de Cristo, você nunca desvia desta palavra. Não importa o que os outros falam, você não desvia desta palavra por causa de marido, por causa de mulher, por causa de filhos, por causa de pastor, por causa de obreiros fraudulentos. Você não desvia. Ele lhe mostra a sua palavra de vida, ela recebe, ela nunca duvida dela. Por conseguinte, nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte, porque se a semente for plantada e a água ressuscitará novamente, eis aqui o segredo disso. Como é bom. A palavra está na noiva, a palavra está na esposa, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que ele quer fazer com a palavra. Que coisa tremenda quando você conhece, tem um ministério que conhece o que Deus quer fazer com a palavra. Não adianta eu querer fazer com a palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7. Deus já fez. Já fez em William Branham. Mas agora eu estou responsável pelo que Deus quer fazer com esta palavra de Apocalipse 10 a 8, até que me mostre o contrário. Como alguém se atreve muito, porque os membros te respeitam quando ele está com você. Depois que ele sai do seu ministério, eles são arrogantes. Então eles me mandaram um e-mail dizendo assim, quem sabe Deus virou a esquina e o senhor não ficou sabendo. São arrogantes. Aprenderam, são filhos que aprendem, mas são arrogantes, quer saber mais do que o pai, mais do que a mãe. Esse é o espírito. Eu estou falando de coisas, porque qualquer hora você... Quantos aqui já receberam esse e-mail também? Receber, é desse jeito.
são arrogantes, mas nós sabemos o que Deus quer fazer com a palavra. E se um dia Deus virar a esquina, Deus não vira a esquina sem mensagem. Deus não vira a esquina traindo os outros. Deus, ao virar a esquina, Ele tem um ministério que vira aquela esquina. Quando Ele virou essa esquina no ano 2000, eu não roubei membro de ninguém, eu não telefonei para casa de ninguém, eu não tentei ganhar membro de ninguém quando Deus virou a esquina no ano 2000. E se Deus tivesse que virar a esquina hoje, Ele faria a mesma coisa, porque Deus é Deus. Ele não precisa de ficar chaleirando os outros, pedindo para os outros passar para o ministério dele. Deus não precisa. Amém. Vocês podem não gostar, mas essa é a verdade. Vocês vão ter que ouvir. Vocês devem alguma coisa? Não deve, dê glória a Deus. Certo? As pessoas, muitas vezes você vai se doer por uma coisa. A pessoa se dói por alguém que trai a outra. Mas não se dói por aquela pessoa que está sendo traída. Você tem que se doer por quem está sendo traído. Não está fazendo de acordo com a palavra. De acordo com a palavra, o obreiro fica calado, fica quieto. Ele escuta o pastor, tem harmonia com o pastor, assim como o pai e o filho tinham harmonia. O filho tem harmonia com o pai. O filho não falava nada sem que primeiro o pai falasse. Porque o pai é espírito. Aí o filho abria a boca e falava. Era a boca do pai. E assim são os obreiros. É a boca do pastor. Assim é a esposa. É a boca do marido. Assim a igreja é a boca de Deus. Deus está falando através de um profeta. Agora, nesse dia, Deus está falando através da esposa. É o que Ele está falando. Então, por que não atentarmos para isso daqui? Isso é que mostra uma harmonia. A palavra está na noiva. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Quem é que recebeu o assim diz o Senhor? Os trovões foram revelados, foi ela. Não é o ministério de um obreiro que saiu aí para dizer, não, eu recebi isso. Fica jactanciando de que foi eles que começaram primeiro pela internet, e casamento pela internet, e ceia pela internet. Quando eu disse que ia fazer, demorou tempo para fazer, o outro entrou no meu lugar. O outro pegou e fez. Certo? A gente sabe disso, mas as pessoas já jactanciam, acham que fez aquilo. E se fez, você não está vendo que está fazendo tudo errado? De acordo com a palavra? Não. Você está enterrando o pão quando tem que ser queimado? Deveria voltar atrás, se arrepender. Eu achei que Deus está trabalhando comigo, não está nada, porque eu estou chocando com o profeta, não estou em acordo com o profeta. Deveria pensar nisso. Pô, irmãos, eu tenho que terminar. Ontem e hoje eu estou passando a hora. Ela tem o assim diz o Senhor. Eu tenho o assim diz o Senhor. Você tem? É a esposa, ela tem o assim. Por que ela tem o assim diz o Senhor? Porque ela comeu o alimento do dia. Ela comeu, aquilo foi revelado. Ela comeu, rasgou com o bico. Então ela sabe, eu tenho assim diz o profeta. Eu tenho parágrafos que o profeta diz. Os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Eu tenho parágrafos para isso. Eu tenho parágrafos que o irmão Brana diz que é BRANHAM no último dia. Ah, mas ele não falou que é novo nome, não precisa falar. Deus falou para ele, é um sinal eterno. Já está bom demais. Um sinal eterno. Eu te dou um sinal eterno. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Agora, irmãos, não vamos nem importar com o que é Franca. Agora chegou o tempo. Oh, que Franca. Franca tem a água da careta. Isso é para fazer careta. Franca, nós estamos aqui no 3º pico. Irmãos, o que adianta? As pessoas que falaram isso que no 3º pico, já foi lá para o 4º. Estão no 3º pico.
Osmar é o Boaz, casou com a Ruth. Não creio nisso não, irmão. Vocês estão vendo? Lisonjeiam para possuir uma posição. Quando não dá aquela posição, divide. Mas eles sabem, está tudo gravado isso que eu estou falando, que eles disseram. Pergunta para eles. Aí depois que saiu, diz assim para as pessoas: vocês idolatram o Osmar. Vocês estão idolatrando. Quem idolatrou o Osmar nesse púlpito foram eles mesmos. Vieram nesse púlpito, colocam a mão no Osmar. Eles mais altos que eu um baixinho, coitadinho. Um baixinho. Põe a mão. O Elohim. Ah, Elohim. Se eu fosse Elohim mesmo, você ia ver o que Deus ia fazer com você agora. No seu ministério. Entende? Então, são coisas que as pessoas estão simplesmente querendo posição, te elogia. Olha, a sua comida está uma beleza. Então, o seu marido nunca falou. Precisa tomar cuidado. Certo? O marido nunca falou: bem, essa alimentação que você fez hoje, ó, eu tiro o chapéu. Aí chega um, ó, a senhora é uma boa cozinheira. E precisa de ver o que está atrás daquele negócio, hein? Precisa ver o que está atrás daquela palavra, hein? Precisa de ver. Hoje eu estou mais despertado ainda. Eu quero ver o que está atrás desse negócio que o Osmar casou com a Ruth, que é Boaz, redimindo. O que está atrás? Se você não me der ministério, você vai ver o que eu vou fazer com o seu. Gente, por favor, estou cansado de ser lisonjeado. Os que me lisonjearam falam mal de mim hoje. Liga para membros e fala coisas. Eu queria até saber. Tem hora que dá vontade de saber. Sabe o que está falando? Diz que falou mal de mim. O que é? Ajudei ele nisso, ajudei naquilo, ajudei naquilo outro. Eu não pude ajudar naquilo que pensava que eu tinha que dar coisas melhores, não pude dar. Porque já comecei a ver que não ia dar certo. Agora, mal, eu não posso falar mal deles. Todos os nossos irmãos são bons. De quem que eu vou falar mal? Todos foram bons, todos me ajudaram, oraram comigo, pregaram, visitaram para mim, oraram pelos enfermos para mim. E se eu dei oportunidade para alguém orar para enfermos, porque eles diziam que tinha dom para aquilo. E eu dou oportunidade. Você tem dom? Vai, ora. Não, você tem dom? Não, fica quieto aí. Até segundo as ordens. Não, você tem dom? Vai, usufrui desse dom. Faça visita. Ganha confiança do povo. Eleito não se engana. Não estou falando mal do dom, não. Muitas vezes é bom que a gente não tenha dom. A gente tem um donzinho, acha que é um donzão. A gente acha que é alguma coisa. Você não vai falar para o pastor que a minha oração resolveu isso aí? Vai lá, dá um testemunho. Vai lá, dá um testemunho lá para o pastor que a minha oração resolveu isso daí. Não, quer nome ou não quer? Não, faz tudo. Faz tudo, não precisa falar para ninguém. Jesus falou, não diga a ninguém. Outra vez ele falou, vai lá, só fala para o sacerdote. Mas se você for abençoado, não diga a ninguém. Aí quando, de 10 que ele curou, que ele tirou a lepra, e voltou um só, ele perguntou para aquele, mas cadê os outros 9? Cadê os 9? Eu purifiquei. Meu menino hoje estava contando, disse, a igreja tem pouco, tem 60 pessoas. Eu falei, está bom demais. 60 pessoas? Está bom demais, eu já contei isso. Já contei lá atrás. A queda da terceira parte, eu já contei lá atrás. Tá bom. Graças a Deus por esses 60. Graças a Deus por esses 60. Mas tem que ser um 60 que escuta a mensagem e crê na mensagem. Não é você vivendo com o marido, pensando no outro, não. Você vivendo comigo e pensando no outro marido, não. Não faz isso não, que você está em adultério espiritual. É melhor que você não faça.
Talvez vive com um marido que fala o que eu falo, aí depois encontra um amante que lisonjeia, que passa a mão. Tem coisa que é terrível. É terrível. O marido sempre é mais seco. Aí chega o amante, joga um copo d'água. É molhado. Olha as palavras dele. Foi isso que a serpente fez lá no princípio. Isso que a serpente fez no meio do livro. Isso que a serpente fez nos dias do irmão Brana. Isso que a serpente está fazendo hoje através dos pregadores. Querendo ser molhado. Passar lisonjas. Palavras gostosas. Principalmente para a mulher. Deus forte. Ajuda-nos. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não estou agitado, nervoso, com raiva desse povo, não. Senhor, eu sei que é o diabo que não presta. Todos os meus irmãos são bons. Primeira e segunda etapa, terceira etapa, e de etapa nenhuma, todos eles são bons. O que não presta é o diabo, e eles dão lugar para o diabo. Ajuda-me a não dar lugar para o diabo, Senhor. Ajuda meus irmãos a não dar lugar. E se dermos lugar ao diabo, faça nós entender como Pedro entendeu, que o Senhor diz: para trás de mim, Satanás, é porque Pedro tinha dado lugar para o diabo. Mas ele voltou arrependido e acertou. Senhor, faça conosco assim também. Se nós damos lugar ao diabo, faça nós voltar atrás, consertar. Eu quero me avermelhar. Meu irmão, minha irmã, pensa da mesma forma. Queremos nos avermelhar, mas queremos acertar. Estamos preparando para o céu. E eu sei que para o céu não vai nenhum dividido, nenhum divisor vai para o céu. Ajuda-nos com o seu amor, com a sua palavra, e dai-nos harmonia. E a harmonia é para existir. O seu profeta, eu não li aqui, mas essa é a harmonia que é para existir entre, sim, o esposo e a esposa. Lemos isso, sim. Essa é a harmonia que é para existir. Essa é a harmonia que é para existir entre esses crentes e a revelação que o Senhor trouxe para nós desde o ano 2000. E até hoje está clareando mais. Mas agora estamos no tempo como Israel viveu o tempo. Ele viveu. O lar de Adão viveu o tempo de Caim. O lar de Moisés viveu o tempo de Coré. O lar de Jesus viveu o tempo de Judas. O lar de Paulo viveu o tempo de Alexandre o Latoeiro. O lar da igreja primitiva chegou o tempo do anticristo. O lar do profeta William Branham veio as mensagens dos falsos profetas. E hoje, no tempo da noiva, tem que haver também a falsa noiva. Ajuda-nos mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem um corpo, porque o Senhor é uma cabeça, e nenhum organismo e órgão do meu corpo luta um contra o outro. Todo ajuda, Pai. Minha mão direita ajuda a minha mão esquerda. Minhas vistas, uma ajuda a outra. E cada órgão do corpo, um ajuda, um auxilia o outro, Senhor. Se estão em brigas, em discórdias, em dissensões dentro de um corpo, é porque aquele órgão é para ser cortado. A gente não quer, Senhor. Tem hora que tem que tirar um rim, tem que tirar um pulmão, tem que tirar um olho, tem que cortar um braço, tem que cortar uma perna. A gente não quer, mas tem hora que algo está mal. Antes que estrague o corpo inteiro, tira o seu olho. O Senhor diz: é melhor arrancar o seu olho, entrar no céu sem um olho, do que ter dois e ir para o inferno. Foi o Senhor que ensinou isso. Ajuda-nos a corrigir a nós mesmos, para a glória do teu nome. Amém, Senhor.